importância da mulher no mundo dos negócios? E qual é o valor da educação no nosso desenvolvimento? A minha convidada no Pode Valorizar não poderia ser alguém mais especial, a Mari, do Manual do Mundo. Bom, primeiro quero dizer que eu estou super feliz. O Pode Valorizar dessa temporada traz uma pessoa que eu admiro demais, que faz muito parte também da minha essência. Quem é você? Com você eu fico até com vergonha. Não, vamos lá. Eu sou a Mari Fúlfaro. A gente se conheceu no Manual do Mundo, né? Então eu acho que aqui eu posso falar que eu sou a Mari do Manual do Mundo. Mas se eu for apresentar você como pessoa, como mulher, isso é legal. Vamos já de cara entrar na nossa essência. Quem é você como ser humano? E aí depois a gente fala da nossa área profissional. Como ser humano, eu sou a Mari. É assim que as pessoas me conhecem, assim que as pessoas me chamam. Eu sou muito alegre, sou pra cima, sou animada, sou feliz. Tenho 2 filhas, adoro dormir e adoro pessoas leves. Eu acho que a vida, por si só, ela já tem muito peso, né? Tem muitas coisas, tem muitas obrigações. E ver tudo isso com leveza, e quem me ensinou isso foi você. Que tudo! Ver a vida com leveza e tirar sempre a coisa mais leve das situações, eu acho que deixa tudo melhor, sabe? A gente consegue, no fim, levando a vida desse jeito, a gente consegue fazer tudo que a gente quiser. Tem uma coisa muito forte que eu me identifico demais com você, que vai vir da nossa infância. Com certeza, nós duas, se a gente for contar aqui as dificuldades que já rolaram na infância, elas são muitas. Mas na infância, com certeza, eu me lembro de um momento que eu decidi ajudar. No caso, era meu irmão com síndrome de Down, que a gente passava várias madrugadas no hospital. Foi ali que eu decidi ser uma profissional, que eu trabalho com a cura, mas não só isso, um ser humano. E eu sinto isso em você também. Eu sou terapeuta ocupacional, né? E eu acho que, engraçado, não sei se eu já te falei isso, mas eu decidi ser terapeuta ocupacional por causa de síndrome de Down, assim. Jura? Isso eu não sabia. Juro. Uau. Eu tava lendo o guia do estudante, não sabia o que fazer, tava no 3º ano, e aí eu achei no guia o que era terapia ocupacional. E aí vi no exemplo lá do guia que tinha cuidado com síndrome de Down, porque para quem não sabe, terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que ela empodera as pessoas, né? Ela dá independência, ajuda, né, a dar independência e autonomia para as pessoas conseguirem se apropriar da própria vida, né? Conseguirem fazer as coisas, conseguirem decidir, conseguirem fazer fisicamente. Isso é terapia ocupacional, é uma profissão da área da saúde da reabilitação. Muito parecida com fono, né? Sim, porque é muito legal até você saber. O meu irmão, ele tinha muito problema respiratório. Inclusive, ele viveu 34 anos, faleceu por conta desse problema respiratório. E veja, o que uma fonoaudióloga faz? Trabalha a respiração. Eu vim aqui de branco em homenagem a você. Porque, com certeza, a gente tem muito essa coisa da nossa essência de trabalhar com o cuidado, com a cura, com a saúde mental, com a saúde física. E a gente, temos profissões, e você criou o manual, já você fala também sobre isso, que você e o Iberê fazem, que é demais. Mas veja, é o respeito, a ciência, a educação, não é? Que faz isso a nossa essência. E eu acho que foi por isso que eu escolhi ser terapeuta ocupacional lá no passado, né? Porque a terapia ocupacional, a reabilitação à saúde é cuidado, é isso que você está dizendo. E depois disso, na minha vida veio o manual e agora veio a medicina. Não, né? que isso é um capítulo à parte. A parte, eu fui fazer a medicina. E tem uma coisa que agora você tá falando, eu tô pensando que eu me dei conta na semana passada, exatamente na semana passada, gente. Eu tava lendo aquele livro das linguagens do amor. Ah, sim, maravilhoso. Né? Que fala que a linguagem do amor pode ser, não vou lembrar de todas, mas pode ser o cuidado, pode ser
você receber presentes, você receber elogios, tem as linguagens, né? E aí eu parei para pensar, qual é a minha linguagem do amor? Né? O que eu faço pro outro que eu tô entregando amor? E é o cuidado. Total. É o cuidado. A minha linguagem do amor é o cuidado. Nossa, e eu achei muito louco. Legal. A gente nem tinha falado sobre isso antes de começar o podcast. E eu nem sabia da sua decisão com síndrome de Down. Você vê que interessante? O meu irmão, eu classifico isso. Hoje ele é meu anjo da guarda, mas ele foi meu grande mestre de leveza. É isso, porque uma pessoa com Down é assim, é zero de preocupação. E é muito isso da leveza. Muitas vezes, até quando eu tô correndo a maratona, eu me lembro dele. Dessa leveza, porque inclusive eu preciso correr com leveza, que é super difícil. Você me falou, são 6 horas, né? Eu não sabia. Gente, correndo 6... 5, 6, por aí. Gente, é muito tempo. Você chega uma hora que você não corre mais com o corpo. Gente, dói tudo. Aí você fala, ok, vamos lá. E tem uma coisa muito de mente. Você consegue colocar a conversa com você mesmo em dia durante a maratona? Sim, sim. E assim, chegam algumas horas de exaustão física que o que vem são as pessoas que te inspiram. E o meu irmão é um deles. Então, veja, fico super feliz da gente estar conversando assim. Você vê que incrível o que é a linguagem da identificação. Às vezes a gente vai conversando, tem coisas no nosso inconsciente que, por exemplo, apareceram agora que a gente nunca tinha conversado. É verdade, é verdade. E isso é muito forte, porque leva a gente a tomar várias decisões. A escolha da nossa profissão, ela tem a ver com isso. E a nossa essência, ninguém tira da gente. E olha que louco você falar. É engraçado. Gente, a Clau. Como que a gente se conhece? Só para dar um contexto, como que a gente se conhece? A Clau mudou minha vida profissional e pessoal. Ela fez. Eu nem sei falar o que você fez. Mas a Clau, ela faz treinamentos, né? Inclusive, hoje eu tô fanha por causa... acho que eu tô ainda um pouco fanha. Por causa de um lançamento de livro, a Clau que me socorreu, eu perdi totalmente a voz, mas a Clau que me fazia exercícios de voz, me ensinou a ficar em frente à câmera, enfim. A Clau é isso, assim, é muito maravilhosa. O que a minha trajetória tem em comum, né? Que a gente tá falando agora. Olha que louco. Eu gosto tanto de cuidar que eu escolhi ser terapeuta ocupacional. Então, na terapia ocupacional, você tenta empoderar, né? Ajudar no empoderamento das pessoas. Aí, eu trouxe isso para o Manual do Mundo. Aí, eu resolvi fazer medicina porque eu estava sentindo falta de empoderar as pessoas na área da saúde. Porque no Manual do Mundo é empoderar por meio da educação. Uhum. Aí, eu estava sentindo falta de empoderar na saúde, a pessoa conseguir saber qual posto de saúde ela precisa ir, ela conseguir sentar para conversar com o médico quando ela tá com algum problema de saúde e falar, olha, minha dor é exatamente aqui, você não vai examinar? Você não vai falar comigo? Você me perguntar isso ou aquilo? Uhum. Sabe, a pessoa tem a mínima noção do próprio corpo. Então, no fim, é tudo empoderamento, é tudo da essência e é tudo do cuidado também que você tá falando. Total. Então, vamos valorizar agora e falar sobre o Manual do Mundo. Para quem não conhece, o que é o Manual do Mundo? E vamos falar também do manual como um negócio de educação, de ciência. Vamos lá. Pra quem não sabe, tô falando do Manual do Mundo, né? Tá assim solto. O Manual do Mundo hoje é a maior produtora de entretenimento educativo do país. O que a gente faz? A gente traz conteúdos da escola, então física, química, curiosidades, tudo relacionado à escola, só que a gente põe entretenimento. Então, a pessoa, ela se diverte e aprende alguma coisa. Para o pessoal mais velho, é muito parecido com Bikman, com Xtudo, com Daniel Azulay. Maravilhoso, amava. É um grande caldeirão disso tudo que a gente faz, produz conteúdo e coloca na internet e também no offline com produtos. O que a gente tem na internet?
A gente tem vídeos que falam, por exemplo, de gravidade. Só que aí, para explicar gravidade, a gente faz alguma brincadeira. Então, a gente resolve falar de gravidade fazendo uma brincadeira, soltando uma maçã da cabeça de uma girafa, por exemplo. Aí a pessoa ela vai assistir não para aprender sobre gravidade, ela vai assistir porque ela quer ver a girafa com a maçã, sabe? É o aprendizado com o lúdico. Exatamente. Bárbara. Só que a gente não tem a pretensão de substituir a escola. O que a gente quer é plantar uma semente na pessoa, uma sementinha de conhecimento ali, e a partir disso ela vai buscar os professores, né, de cada disciplina, ela vai buscar um conhecimento mais profundo. A gente não tem a pretensão de se aprofundar. Hoje a gente tem mais ou menos 22 milhões de seguidores nas redes. É bem grande. A gente tem 2 recordes mundiais. Sim, vocês entraram pro Guinness. Sim, Foi muito legal. E agora, no final do ano, a gente bate mais um. Então, vamos pro terceiro recorde. Da maior torre de palitos de sorvete do mundo. Quais são os 3? O primeiro é do maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa. O segundo é da maior pasta de dente de elefante do mundo, que é um experimento. É um experimento de ciências. E agora a maior torre de palitos de sorvete do mundo. Aí, quem tá ouvindo a gente pode pensar assim, mas é palito de sorvete, é uma torre, né? O que isso tem de educativo? Tem muito, porque você precisa saber de física. Física, com certeza. Matemática, regras de triângulo, estruturas de resistência, materiais, né? Qual cola usa, qual palito de madeira usa. Então, a pessoa simplesmente para ver um vídeo de um recorde mundial. Que esses malucos vão montar uma torre usando palito de sorvete? Mas ela aprende física, aprende matemática, aprende trabalho em grupo, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então é muito legal. O trabalho do Manual do Mundo é muito legal. E olha, eu não me esqueço de... Além de você ter, junto com o Iberê, construído tudo isso, que eu admiro pra caramba, de repente, eu recebo uma mensagem, Clau, olha, guarda um segredo, mas eu estou diante de um desafio, vou prestar medicina. Eu fiquei assim, sabe, parada. E me conta isso, essa sua vontade, a relação com a saúde, que é algo que eu quero e a gente precisa valorizar demais. Eu já estava há 13 anos no Manual, né? Tocando a empresa e ajudando nessa curadoria de pautas e os negócios, porque o Manual do Mundo, além de vídeo, tem os produtos offline, né? Que é jogo, que é livro. É um mundo, né? É um mundo, é muita coisa. Verdade. Então, eu tava há 13 anos, mas quando a gente fica muito tempo fazendo uma coisa, a gente corre o risco de cair ali numa mesmice, né? De ficar cansado. E aí, eu fiquei cansada. Apesar de gostar muito do manual, eu tinha perdido o tesão, sabe? Eu tava assim, gente... Queria novos desafios. Eu não tava me sentindo desafiada. Aí é um desafio muito pequeno, a medicina. E aí eu falei, eu tô sentindo falta de ter contato com as pessoas, de ter contato com gente. Com a educação, não é? O ensino profundo. Quero voltar pra área da saúde, mas não quero voltar pra TO. Atender como TO. Da área da saúde, o que eu faria? Medicina. Nossa, sensacional. E aí, decidi prestar vestibular. No meu... Gente, socorro, deve ter estudado muito. No meu plano era para ser 1 ano de estudo, porque eu continuei trabalhando, né? Nossa. Então eu ia fazer cursinho por 1 ano e ia passar... Gente, detalhe, ela tem 2 filhas pequenas. Tenho certo? 2. Uma coisa a Helena simples. de 8 e a Melissa de 4 anos. Só que aí em 6 meses eu passei no vestibular. E aí fui fazer. E aí começou o caos, né? Porque aí sai 6 meses antes. É um mundo à parte, não é? Mas você de sabe dedicação. que foi, assim, maravilhoso. Eu fui recebida como eu nunca fui recebida em comunidade nenhuma, assim. Os alunos e os professores me receberam de braços abertos. E não foi uma coisa assim por causa do Manual do Mundo. Essa coisa do Manual do Mundo lá na faculdade durou a primeira semana, nem a primeira semana. Mas é a tua essência, porque você, primeiro, é uma comunicadora nata. E você tem muita sede. Eu diria até, é uma fome de conhecimento, de saber. E é isso que te conecta às pessoas, com certeza. Mas foi, assim, inesquecível, Clau. Foi, assim, maravilhoso. Os professores me recebendo, me ajudando. Os alunos me recebendo, me ajudando.
engraçado, porque assim, tem idade pra ser mãe de alguns alunos. Gente, eu ficava Mas uma com mãe pessoa... legal, né? Não, uma mãe moderna, descolada. Eu ia de gente. All-Star pra faculdade, Pois é. gente. Não, Uma mãe que leva marmita, que eu via. não, muito levava legal. ia de All-Star. Uma mãe super Demais. descolada. Quero ser sua filha. Não, foi assim. E os meninos me receberam no grupo, Claro. assim, sabe? De coração aberto. Inclusive, foi um caos quando eu tive que trancar o curso. Mas me falar sobre receberam. isso. E eu me senti extremamente amada e querida. E tô em contato com eles até hoje. Faz assim, você acha que deve fazer 3 ou 4 meses É que a eu tranquei. famosa lei do pertencimento. Quando você tem alguma coisa na sua essência e você, de repente, encontra a sua tribo, você encontra a área que você ama. Isso nunca vai sair de você. Agora vamos falar sobre a vida que traz pra gente vários desafios. Veja, o Manual do Mundo, com certeza, é um negócio que exige muito, certo? Porque uma coisa é você ser bacana, outra coisa é você manter um negócio, Sim. que é algo muito complexo. Fora isso, mãe de pequenas, fora isso, a medicina. Tem horas na vida que a gente não consegue fazer tudo, Sim. certo? Mas essa essência está em você. Então vamos lá, o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que voltar pro Manual do Mundo, porque no final das contas eu fiquei 2 anos meio que como conselheira no manual. E não deu certo. Não deu certo porque por 13 anos, quem construiu a essência do Sim. manual era eu e o Iberê. Né? A gente é bem diferente e a gente se complementa. E desse complemento, dessa junção é que existe o manual. Então, o que aconteceu aí nos 2 anos que eu me afastei, o manual acabou ficando muito com a cara do Iberê. Isso, tô falando na produção do conteúdo, né? Mas tem a questão administrativa também, né? A questão de negócio, a questão de manter a empresa, manter as pessoas, que é um desafio, Claro. né? Assim, hoje éramos em 30 pessoas no manual. Agora reduziu um pouco. Mas era 30 pessoas e uma empresa com 30 pessoas que precisa ser mantida, precisa dar lucro, precisa pagar salário, enfim, precisa ser tocada. E comigo distante, a coisa começou a não funcionar do jeito que a gente queria. A gente começou a perder a essência. E também não tem uma coisa que a gente vai ver no mercado atual, que é a mulher na liderança. Não tem como. A gente tem uma essência que está ligada ao cuidado e até essa coisa da inteligência emocional. Desculpem, homens, mas tem alguma coisa na nossa essência, até por gerar crianças, certo? Sim. Que de repente até eu vejo que tem uma rapidez de adaptação. Então, uma mulher na liderança com certeza precisa e pode, deve ser valorizada. E quando você sai, veja, é como se mudasse um pouco a alma do negócio. Sim, porque gente, não tem como, assim, mulher e homem são seres diferentes. E isso se reflete no cuidado, né, nos profissionais de saúde. Para mim isso é muito claro, assim, é muito diferente o jeito de cuidar e de administrar também. São jeitos diferentes de olhar as pessoas que estão lá, olhar o produto que está sendo produzido, é completamente diferente. E a cara do Manual do Mundo, o tipo de produção que a gente faz, leva cuidado também. Se a gente fala que o Manual do Mundo, ele chega numa criança, não tem como um conteúdo completamente cabeçudo conseguir instigar aquela criança pequena de 5 anos de idade. Tem que ser um conteúdo que tem um olhar de cuidado também. Né? Tem essa coisa de uma linguagem até que instintiva, não é? Você pensa isso quando você está produzindo os conteúdos, que às vezes tem que sair de uma forma natural e se for muito pensado, não fica legal? Sim, com certeza. Inclusive, se a gente produz conteúdo muito engessado, a audiência rejeita. As pessoas que acompanham... Interessantíssimo, né? Porque você não imagina. Então, se a gente faz um conteúdo assim... produz um vídeo que é só leitura, a audiência dele vai lá embaixo. Então, tem que ter o coração, tem que ter a alma ali, a gente tem que brincar, a gente tem que conversar, tem que trazer a coisa da cabeça, tem que ter a afetividade para
ter ali o engajamento, sabe? Ter a conexão. E aí entra uma coisa também do manual que é a comunidade, né? Que são as pessoas que acompanham o manual. E isso é afetividade. Total. Porque você junta pessoas, o que é a comunidade, né? Você junta pessoas em torno de um conhecimento, de um propósito comum ou de um assunto em comum, e essas pessoas, elas ficam ali por aquele motivo. E elas acabam se conectando por meio da afetividade. Total. Se não tiver afetividade, aí vira guerra, né? Vira briga. Tem um conceito que se chama código de confiança. Quando a gente estabelece esse código de confiança, existe crescimento, existe desenvolvimento. Na verdade, existe conexão. Essa é a base da comunicação. E aí você estava falando sobre tudo isso que você está desenvolvendo. Eu me lembrei que a minha analista, gente, faço análise há 20 anos com a mesma pessoa. Praticamente minha samurai. Isso é muito, gente, é muito engraçado. Essa analista, ela deve ir em todos os congressos, ela deve fazer todas as reciclagens para conseguir dar inputs, né? Com certeza. E tem uma coisa que ela me fala que é muito legal. A gente deve estudar tudo o que a gente tem acesso e tem interesse. Mas na hora que você estiver na frente de um ser humano produzindo algo para alguém, não é o racional que deve funcionar. É como se você atendesse uma pessoa ou fizesse algo com a barriga. Porque você tem que deixar teu instinto falar. É daí que sai a criatividade. E é aí que existem os elos de conexão. E a gente tem que respeitar isso. Nossa, que incrível! Isso, com certeza, vocês conseguiram esse elo até... Vamos falar sobre isso em um nicho de mercado, que é a adolescência, que com certeza ninguém pensa neles, não é? É muito incrível isso. Talvez porque eles sejam chatos, não sei. Ou pensam de um jeito diferente, né? Talvez o que pensem... Exigentes, não é? E talvez pensem também nos adolescentes de um jeito só, assim, só no entretenimento, né? Só vamos ver futebol, vamos ver roupa, vamos ver maquiagem... que são videogame, que são coisas que fazem parte do universo, e é isso. Mas o desafio é trazer eles, porque eles não querem, pelo menos a maioria não quer nesse momento da adolescência, que é um momento difícil, né? Nossa, me lembro. Ninguém quer voltar, gente. Quem já passou pela adolescência, ninguém quer voltar, não já era. É um momento muito difícil, mas a gente, com muito sucesso, consegue. E agora, né, depois desses 2 anos, eu fiquei quase 1 ano e meio na faculdade de medicina. Agora, e aí voltei. A gente percebeu que isso estava se perdendo. Que a gente estava perdendo a conexão com a comunidade. E o conteúdo estava ficando muito cabeçudo. A gente estava perdendo o coração. E aí eu volto pro manual, então agora full time, porque eu nunca saí, né? Eu continuei assim como uma conselheira. Mas eu volto full time agora pro manual para trazer esse coração de volta, para trazer essa conexão com as pessoas de volta. Eu tô muito feliz de voltar. E aquela pergunta que não quer calar, onde vocês querem chegar? Porque você é uma sonhadora. E eu vejo o manual agora com inteligência artificial, eu fico imaginando vocês falando em várias línguas, com as bocas funcionando. Vocês, claro que já pensam nisso, não é? Sim. Certeza! A gente já pensa, mas essa coisa da inteligência artificial é um desafio também, né? Porque inteligência artificial é um robô. E quem tem que dar o coração para ela, a afetividade é a gente, né? É louco isso, mas acho que isso é até assunto para outro tema do podcast. Mas o nosso objetivo continua o mesmo. Eu acho que eu te disse isso há uns 5 anos, que o meu sonho era o Manual do Mundo chegar em Canoa de Índio. Ai, maravilhoso. É chegar lá no interior do norte do Brasil, é chegar em quem ainda não tem acesso à internet, é chegar nas comunidades mais carentes, que é um público que a gente ainda não consegue atingir. Então, o objetivo, no fim, continuou o mesmo, Cláudia. O público continuou o mesmo há 15 anos e o objetivo continuou o mesmo. Porque, por incrível que pareça, eu ainda não consegui chegar nisso. É um desafio. A gente conseguir chegar nas comunidades menores, nas comunidades mais carentes, nas comunidades quilombolas.
a gente não chega. E como que você pensa, você, mulher, nesse empoderamento das meninas em um tempo atual com tanta violência, porque eu vejo isso, queira ou não, você é uma referência. É uma referência feminina, é uma referência em liderança, é uma referência como mãe, inclusive. Então, o que você pensa? E eu comparo você a vários projetos que a própria Michelle Obama, a Oprah, elas fazem. Então, o que você pensa em relação a isso? Penso que é extremamente importante. E por que é importante? Porque dificilmente a gente consegue inventar a roda, né? E dificilmente a gente consegue mirar um lugar de crescimento sem você ter uma referência para chegar. Então, lá no manual, é um desafio de anos também fazer com que eu diminua meu papel na administração e apareça mais em frente às câmeras, para as meninas poderem assistir Manual do Mundo. Porque hoje, depois de 15 anos, a porcentagem da audiência continua sendo majoritariamente masculina. Olha, que incrível. A gente conseguiu melhorar muito. Mas eu acho que hoje deve ser 60% homem e 40% mulher. Então tem um caminho assim gigantesco para atingir, para chegar nessas pessoas, nessas meninas, né? As meninas, elas precisam saber que elas podem ser cientistas. Eu sei que essa frase é um pouco clichê, né? Mas é louco, porque a menina, ela quer ser da área da saúde, ela não pensa em ser médica. A medicina, apesar da maioria dos profissionais serem mulheres, agora está virando esse jogo nas universidades. Mas ainda o homem médico continua ganhando mais do que a mulher médica, por exemplo. Absurdo. E a maioria das meninas não pensa. Às vezes querem fazer medicina, mas nem cogitam. Aí elas vão para enfermagem, vão para outros cursos porque elas se sentem mais acolhidas. E o problema não é escolher ser enfermeira ou outro curso. O problema é você achar que você não pode, que aquele não é o seu lugar. E você não escolher aquilo é porque você quer de fato. Né? Eu acho que a questão é essa. E você não acreditar que você pode virar astronauta, que você pode viajar, que você pode fazer um intercâmbio independente da idade, que você pode fazer medicina com quase 40 anos de idade, com filhas. Então, a educação... ela nunca sai de nós. Eu sou super defensora porque vamos voltar para a infância. Eu me lembro, criança, aprendendo a ler e escrever. Eu fiquei tão encantada, é como se o mundo se abrisse para mim. É uma coisa inacreditável. Eu sou fã de livro. Virei professora de português. Eu amo a palavra, a linguagem. Eu sou dessas que ainda pego o livro, risco, escrevo, porque é algo que faz parte de mim. Essa coisa também de eu entrar na área da linguística. Veja, essa é a essência. Qual é a sua relação forte? O que vem na sua cabeça em termos de educação? A educação é empoderamento, né? E eu concordo com a sua terapeuta. Aquela pretensiosa, né? Que concorda com a terapeuta. Mas eu concordo que você pode aprender tudo que você quiser, assim. E quando você aprende, você tá empoderado, né? Porque você tem um domínio sobre aquilo, você não fica refém em relação àquele assunto. E é um problema isso, porque se você fica refém, as pessoas sobem em cima de você. E com as meninas isso acontece muito, né? Uma coisa que é legal a gente conversar é sobre o julgamento. Sabe quando a gente fica se julgando? Eu devo fazer isso ou não? Eu posso ou não? Acabou. A hora que você começa a se julgar, você para na vida. Isso vale para qualquer área. E a hora que você consegue construir dentro de você alguma coisa assim, não, eu vou fazer. E você resolve pagar o preço, certo? Porque eu vou fazer significa que, gente, chova ou faça sol, você tá lá naquele compromisso que você fez com você mesmo. E com certeza você e o Iberê não tinham ideia do que o manual iria se transformar, não é? Nunca, assim. A ideia era, inicialmente, há 15 anos atrás, era montar um site em que as pessoas
iam buscar tutoriais em vídeo. A ideia era essa. A coisa foi acontecendo. E você começou a filmar o Iberê, eu que filmava. Eu levantava a pauta, eu que filmava. A cinegrafista, tudo, caos. Não é? A produtora, arrumava as coisas. Aí ele aparecia e ele editava. Mas, nossa, eu fazia tudo no manual desde sempre. E se hoje você também faz várias coisas, não é? Faço. Então, cuido do negócio. Assim, a alma do negócio como negócio é minha, né? Assim, da estrutura, da organização, da projeção, para onde a gente vai, para onde a gente não vai. Isso é muito legal, porque eu vejo, às vezes eu falo, gente, como é que você consegue? Às vezes você pensa e com certeza você não se julga, porque como que você, de repente, tem uma ideia e isso vira um negócio? Como? Isso é muito legal de falar, porque você falou uma coisa agora que é como você consegue. E na internet a gente olha as pessoas e a gente projeta, né? A gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa consegue fazer tudo, olha. E aí você começa a ficar meio deprimido, né? Olha, o fulano consegue, eu não consigo, que absurdo. E as coisas não são assim, né? Primeiro que eu não dou conta de tudo. Eu volto para falar do negócio, mas é isso, tem a casa, tem as crianças, tem o marido, tem o Manual do Mundo, tinha a medicina, né? São várias... tem seus sonhos também, tem os sonhos, e a medicina, assim, tinha e tem ainda, porque no meu perfil pessoal, eu ainda vou continuar produzindo conteúdo da área da saúde para trabalhar esse empoderamento no paralelo, porque um projeto que eu quero manter. Mas eu não dou conta de tudo, claramente, assim, não tem como, não tem. Mas uma coisa importante que eu aprendi é estar rodeada por mulheres. Ai, que incrível. E aí, isso. eu tenho mulheres que me ajudam, mulheres que são meus braços direitos, eu sou tipo um povo, assim, que me ajudam. Então, em casa, tenho mulheres, no trabalho, eu tenho mulheres de extrema confiança que me ajudam. Tem você! Que tudo! Não, mas isso é muito real, assim, muito real. E pra mim, eu entendi que tem uma diferença entre homens. Tenho amigos homens também que me dão muito suporte, mas existe uma diferença das mulheres. As mulheres, elas têm um jeito, sabe, que é diferente dos homens. Eu não sei mensurar pra você essa diferença, mas elas têm um jeito de pensar, essa coisa multitarefa das mulheres ajuda muito. A questão de prever coisas que podem acontecer, sabe, problemas, elas se adiantam, elas tentam te conhecer mais profundamente, e isso te ajuda muito, porque antecipa o caos. Tem um livro que se chama Mulheres que Correm com Lobos. E é muito forte isso, porque o que eu gosto de estudar é a linguagem instintiva. Porque ela traz essa conexão, ela traz, sabe o faro? O instinto, quando você está em contato com alguém, você fala, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa... Você fala, não vai conectar. E ok, a gente também não é... aquela Mulher Maravilha. Não é, e a gente tem que aceitar isso. E aí você monta a sua rede. Exato. Que com uma rede você consegue fazer as coisas. Então, em casa, tem uma pessoa que me ajuda. Assim, sou super privilegiada, né? Não, só assim também que eu consigo fazer as coisas, né? Mas tem uma pessoa em casa, tem uma pessoa que cuida das meninas, tenho a vizinha que as filhas estão... que é minha amiga, que as filhas estão no mesmo colégio. Então... quando acontece algum problema para pegar as crianças, ela me socorre. Tem a outra amiga que mora do lado do colégio, que tem as crianças no colégio, que também me socorre quando acontece alguma coisa. No trabalho tem 2 mulheres que estão lá por mim, me olhando, sabe, assim. E na faculdade eu também fiz isso. Eu me rodeei de mulheres fortes que conseguiam me dar suporte. Então, que conseguiam me trazer resumo, que conseguiam, né, me ajudar no dia a dia. Que incrível. E assim eu fui construindo uma rede de apoio mesmo. Porque sozinha eu entendi que a gente não faz nada, Clau. Não existe isso de super mulher, que você dá conta de tudo, que você consegue sozinha, que você tá sempre bonita. Quem olha aí, né? Assim, você fala socorro. Socorro. Gente, não existe, assim, não existe. É ilusão achar que existe. Se você cai nessa falácia,
aí você não consegue continuar, sabe? Tem uma coisa, você falou, você conversando, incrível, né? Vem várias ideias na minha cabeça, mas duas coisas são importantes. Primeiro, eu me lembrei que eu tenho amigas desde a minha infância. Eu tenho amigas da infância, amigas da adolescência, amigas das faculdades, e elas são importantes e professoras também, que são a minha referência. Isso é muito forte. Você tem essa rede? Tenho essa rede. E nesse período de 2 anos foi muito difícil, porque eu me afastei delas, né? Fisicamente. Então, imagina, eu acordava 4 horas da manhã, durante a graduação agora de medicina, para conseguir trabalhar antes de ir para a faculdade, e aí ajudar a trocar as meninas. O Iberê dava café da manhã para as meninas, eu ajudava a trocar, me despedia, ele levava para a escola. Mas aí, como a gente manteve a conexão nesse período? Trocando meme. Ah, então, que tudo! Então, pelo lúdico. Exato, porque é o que eu precisava naquele momento. Que imagina, acordo 4 horas da manhã, vou trabalhar. Sem condição. Não, sem condição. Aí, entro 7h30 na faculdade. Conteúdo, o dia inteiro, na hora do almoço, depois de almoçar, voltava pro trabalho. Qualquer janela durante o dia na faculdade, ia pro computador trabalhar. À noite, saía correndo da faculdade para colocar as crianças para dormir em casa. Assim, não tinha tempo pra nada, né? Então, só que aí a gente entra numa outra coisa super importante, que você, o Iberê, a gente se conecta, e você que tá ouvindo também, que é sempre essa busca do desenvolvimento. A gente lança desafios para nós mesmos, não é? Então, por exemplo, olha que interessante. Quando eu resolvi fazer da corrida um estilo de vida, eu entrei numa seara de humildade inacreditável. Sabe por quê? Eu sempre, assim, tudo dói, eu sinto N dificuldades. Então, eu tive que falar com uma fisioterapeuta, tenho que contratar um personal, aí eu tenho que aprender a comer. Bom, quando eu vi, eu tinha uma rede de profissionais, e foi incrível, porque isso sempre faz eu aprender. Uma hora eu tenho dor no joelho, depois dói a coluna, depois eu falo, meu Deus! Aí vem a menopausa, daí você fala, socorro, sabe? Então, mas isso é muito legal, e eu penso, nossa, eu acho que eu vou morrer correndo. Por quê? Porque é o que me mantém viva. Fora o lance de você correr com diferentes culturas. Então, uma hora eu tô correndo do lado de um italiano, depois tem um grupo de japoneses, depois tem os americanos. Parece bobeira, mas isso é muito forte, porque isso também é pertencimento no mundo. E com certeza vocês vivem isso pra caramba, não é? Sim, isso é muito louco, porque isso era uma coisa que me assombrava um pouco, sabe? Porque eu não corro, não pratico nenhum esporte, assim, regularmente. É magra. Mas assim, sabe, não jogo tênis, não corro, não tenho nada fixo. Também, assim, Mari, não dá tempo. Exato, não vou ao cinema, assim, não tenho nenhum super hobby. Eu cuido de abelha e de planta em casa no final de semana, mas, assim, não é uma coisa, assim, sabe, que... Nossa, esse é meu hobby e tal. E isso me assombrava um pouco. E aí, agora... Nossa, foi uma terapia viva, assim, esses últimos 2 anos. E aí eu entendi que o que me move são as pessoas. Quando eu tranquei, eu fiquei muito chateada. Apesar de amar muito o Manual do Mundo. É um projeto, né, que a gente gerou ali. A gente chega a gestar esse Manual do Mundo. E aí nasceu, né, cresceu. Um amigo, eu fiquei muito triste. E aí, conversando com um amigo, chorando, ele falou assim, mas você sabe que você não vai parar, né? Que você só tá triste agora. É só um tempo, né? Ô, gata, você sabe que você tá triste agora, mas você logo já vai arrumar alguma coisa, porque você tem fogo no rabo e não vai ficar parada. Eu falei, ai, que saco, não sei o quê. Isso já tem, eu acho que 2 meses, 1 mês, 2 meses. E agora, eu já tô pensando na faculdade que eu vou fazer no ano que vem. Então, eu entendi que o que eu gosto é de gente. E isso volta para a questão da essência, que é o cuidado. Olha que louco, que terapia viva, né, ali. Porque toda vez que você se coloca em desafio,
sempre tem crescimento, porque é isso, veja, com certeza você se sente vulnerável, porque você não consegue dar conta de tudo, e daí você busca ajuda. Isso no manual e no que vocês construíram, eu sempre achei super legal. Vocês terem equipe de biólogos, não é? Na verdade, vocês conversam com muitos profissionais, então ter essa humildade de ir buscar conhecimento, de valorizar em quem realmente é especialista. Ah, mas aí a gente aprende, né? Eu acho que essa que é a graça também, né? Lá no manual, as pessoas... É engraçado, porque as pessoas acham que o Iberê faz tudo sozinho e que todo o conhecimento... O cara é tipo um cérebro. É tipo o ChatGPT. Não, ele sabe pra caramba, sim, né? Mas, Iberê é um gênio. Impossível. Mas é impossível saber tudo. Então, a gente conta com especialistas. Então, conta com engenheiro, conta com biólogo, conta com físico, com químico. O Fê, você se lembra do Fê? Sim, lembro. O lembro. Fê tá lá como head de conteúdo. Então, ele decide o que vai pro ar, quando vai pro ar, o que vai ser produzido, o que não vai. E ele revisa todo o conteúdo. O Fernando é o nosso head de conteúdo e ele é físico, gente. Não, é uma equipe de profissionais produzindo conteúdo, conhecimento em diferentes áreas. Isso é super bonito. Em diferentes áreas. E a gente sentiu essa necessidade lá no passado já, porque a gente entendeu que a gente não sabe tudo, não tem como saber tudo. E a gente queria levar conteúdo de qualidade para as pessoas. E isso é que eu vejo, ó, hoje, como que você vê o desafio da internet, onde, socorro, todos resolvem falar sobre tudo, e daí é muito difícil você, às vezes, saber o que é real mesmo e quem é fake. Eu acho que é extremamente difícil, Klaus. Sim, no fundo, eu poderia ter uma resposta pronta aqui, né, gente? Da receita do bolo. O caminho é esse. O caminho é esse. Mas, sinceramente, eu acho que não existe, assim, porque... A gente cai em contos, né? Assim, a gente cai. No fim, o que você tem que fazer é se cercar da sua bolha, né? De pessoas que você confia. E você decide assistir o Manual do Mundo. E aí você assiste primeiro com um olhar crítico. Para entender o que é. Né? O que é esse Manual do Mundo? O que é esse cara? Qual a formação? Deixa eu pesquisar. Exato. Qual é a formação desse tal de Iberê? Qual é a formação dessa tal de Mari? Eles têm equipe? De onde que esse cara tá tirando conceitos de física? Ah, não, tem um físico formado na USP que revisou esse conteúdo. Sabe? E no fim, tudo você tem que olhar com um olhar crítico. E daí que vem a importância de você estudar. E veja, quando você cria isso... O que eu sinto? Que às vezes você nem precisa de um marketing, vamos dizer. Porque o negócio é tão bom que ele vai criando vida e ele se vende por si só. Porque aí uma pessoa vai contando para outra, né? No caso de ciência, tem uma coisa que é meio óbvia, que é buscar artigos científicos, né? Aqui no Brasil a gente tem a plataforma que a gente consegue acessar, que é o Cielo, tem o PubMed, tem algumas plataformas. E lá você encontra conteúdos científicos feitos por professores, por pesquisadores, isso na área da saúde, né? Então lá você encontra informação confiável. Mas na internet como um todo, nessa seara aí, você tem que buscar fontes confiáveis e aí você passa a seguir essas fontes. Então, mas você sente que ficou mais difícil da pandemia para cá? Sinto, e é isso que eu ia falar. E aí onde que entra a educação que a gente falou logo lá no começo, que é o empoderamento das meninas, né? E dos meninos também, nesse caso, de estudarem. Porque aí você estuda na fonte. Você tá na escola, o professor tá te dando aula de história, assista aquela aula, entenda aquela aula. Porque aí quando você cair no conteúdo de história na internet, você vai ver um mar de pessoas falando e nem sempre elas têm propriedade. Exato, mas aí você tem um mínimo de olhar crítico para saber ali para onde você vai, né? É o mínimo. E é o que eu faço, o que eu quero fazer com a área da saúde, que eu tô fazendo já no meu perfil Amari Fúlfaro, que é isso, é a pessoa ter pequenas pílulas de conhecimento de saúde, aprender mais sobre o próprio corpo, para quando elas estiverem doentes, quando elas forem no posto, quando elas forem
ao médico, elas sabem minimamente o que está acontecendo com elas. Nossa, isso é super importante. Ou seja, se a gente for resumir, cada um de nós precisa criar hoje uma rede de referências. Sim. Quem são as minhas referências no assunto A, B e C, certo? Com pesquisa, com algo que seja real. E aí sim a gente consegue crescer. E só assim a gente combate a fake news, né? Que é o grande BO que aconteceu nos últimos anos de pessoas compartilhando notícias que eram falsas. Você tem que ter pessoas de referência, pessoas que estudam, pessoas que, né, locais, fontes para você consultar. Senão, se você for ler tudo que tá aí, mesmo o ChatGPT, gente, tem muita gente agora que faz trabalho pelo ChatGPT. Total. Faz e-mail, trabalho, faz tudo pelo ChatGPT. Tem gente que faz trabalho de faculdade pelo ChatGPT. Gente, o ChatGPT tem coisa errada também. Então, quando você pega um texto que você pediu pro ChatGPT fazer, você precisa revisar esse texto. Pode ter conteúdo errado lá. Então você tem que ter o olhar crítico, você tem que ter o mínimo de educação ali, o mínimo de conhecimento. Isso daí é incrível que você falou, porque uma vez eu estava num encontro da TV e uma jornalista perguntou para uma pessoa que estava dando a palestra como é que a gente vai conseguir ter essa checagem, isso é verdadeiro, isso é falso. E aí eu fiquei pensando, com certeza, vários profissionais da área da saúde, da tecnologia, vão criar aplicativos de checagem. Certeza. Com certeza, com certeza. Para médicos, isso já existe, né? Isso é muito legal. Fala. Para médicos, isso já existe. Então, já tem plataformas que o médico joga os sintomas e aí saem possíveis medicamentos. Olha. Já existe, isso já existe. Tá, mas existe uma checagem? Como que você checa se isso é de verdade real? Você tem que saber, você tem que saber. Você tem que saber. Quer dizer, se você não souber, você vai acreditar totalmente no que o site, no que o programa, no que o aplicativo tá te dando. Mas eu acho que você tem que saber. É mais ou menos como o Google Tradutor. Que a gente joga a frase no Google Tradutor e ele dá ali a resposta. E aí o professor de inglês te fala, nossa, o Google não é. Exatamente. Vamos fazer outra tradução. Exatamente. É isso. Traduziu, mas não às vezes não traduz certinho ali gramaticalmente falando, né? Usa um outro termo. Usa um outro termo que não é o adequado para aquela situação. Então, no fim, eu acho que a gente está tentando encurtar passos, porque é muito doloroso aprender, né? Assim, Nossa, é difícil, dói, exige dedicação. Mas não tem como fugir, gente, não tem. Inclusive, o ChatGPT usa várias palavras repetidas. Você pede um texto para ele e vem sempre, assim, tem palavras-chave. Como é que ele usa muito, é extremamente feliz, foi muito satisfatório trabalhar com você. Quando que a gente usa satisfatório? Nada, nunca. Não usa, gente, não usa. Então, assim, a gente precisa estudar. Ou seja, Mari, em resumo, a vida sempre vai trazer pra gente a dor, a dificuldade, sempre. O vazio. Tem um livro que se chama O Código do Ser. E minha analista sempre fala disso, que é o seguinte, olha que interessante, todo herói passou pelo abandono e pela vergonha. Nossa, que forte isso, é bem forte, Clau. porque o que acontece? É no abandono e na vergonha que a gente está lá embaixo, no fundo do poço, situação de caos. E caos é potência, então... É isso, eu falo, gente, em quem eu vou confiar, certo? Tem uma hora que eu falo, gente, em mim mesma, certo? Isso. E aí eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou me conectar com as pessoas que têm essa verdade, que são a essência, e aí a gente consegue se desenvolver. Mas aí a gente volta para a história
né? Dá pra gente fazer um paralelo, que é a rede de apoio. Que a rede Total. é só um apoio. No fim, depende de você mesma, né? Fazer as coisas. Se você não acredita, se você não tem vontade, se você não vai lá e faz, a coisa não acontece. E uma coisa super importante é assumir a responsabilidade. Isso é muito legal, que eu quero valorizar. Eu sou responsável pela minha educação também. Óbvio que existem várias dificuldades, principalmente no país que a gente vive. Sim. Mas pensa isso, no mundo da internet, eu também sou responsável por quem que eu pesquiso, em quem eu confio, como que eu faço a minha jornada, não é? Você mesma fez isso. Você se lembra, você na tua infância e na sua adolescência, pensando nessa responsabilidade? Sim, sim. Eu trabalho desde muito cedo, né? Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Então, trabalho desde muito pequena. E aos 7 anos de idade, eu saía da loja do meu pai e ia sozinha, escondido, para a biblioteca pública da cidade. Eu vim de uma cidade do interior chamada Piedade, muito pequenininha. Então eu saía, sei lá, dá uns 10 ou 15 minutos a pé. Cidade pequena é diferente, né? Não é igual São Paulo, né, gente? E também era outra época. Mas eu saía já, ia sozinha para a biblioteca e ficava lá. Ficava, sei lá, por 1 hora, 2, não sei, 1 hora, 2 horas, lendo os livros, brincando com os livros. E isso vinha da minha cabeça. E depois eu voltava e ficava na loja. E aí, olha que louco. E aí, eu era muito pobre. E aí, quando chegou a época do cursinho, eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. Então, no primeiro ano, que seria o ano de cursinho, eu ia para a biblioteca todos os dias, para essa mesma biblioteca, estudar. E eu ficava lá estudando a manhã inteira, sozinha. Assistia também Telecurso 2000. Você lembra Telecurso 2000? Lembro, super legal. Assistia Telecurso 2000 antes de ir para a biblioteca. Depois eu ia para a biblioteca e depois ia trabalhar. Então, mas isso não, enfim, para mostrar que isso é uma coisa boa ou ruim, mas só para mostrar que é uma coisa que estava em mim desde pequena. Que são decisões. Que são decisões, que são escolhas, e é uma vontade de aprender, no início era a vontade de ter livro, de conhecer, de ver o que tinha naquele lugar que era muito misterioso. E depois era a vontade de passar na faculdade, de sair de lá e conhecer o mundo. E isso estava dentro de mim. E eu lembro que quando eu passei, no primeiro ano eu não entendia nada que os professores falavam. Porque é um choque, né? Assim, eu estudei a vida inteira em escola pública, só fui para escola particular no final do primeiro ano do ensino médio. Porque tinha uma greve muito longa na rede pública, e aí eu ia perder o ano. Enfim, consegui uma bolsa e fui para uma instituição privada. E aí eu cheguei com uma defasagem educacional muito grande na faculdade. E foi muito difícil para mim. Mas corri atrás. Como? O que você fez? Estudando muito, chorando muito. No primeiro ano eu chorei muito, muito, muito. Porque eu me sentia muito sozinha, né? E é um baque você chegar num lugar que você é diferente. Eu era muito inocente, assim, quase que boba. Então eu olhava, assim, a cidade, olhava as pessoas, as roupas das pessoas. Eu lembro que eu só tinha um casaquinho de lã bege. E era um ano que fez muito frio em São Paulo. Eu passei muito frio naquele ano. Então foi um ano de muito aprendizado, porque eu olhava as pessoas, olhava as coisas, olhava a USP gigantesca, eu falava, gente, que lugar lindo, porque a USP é linda, gente. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Aquele lugar lindo, e pessoas viajadas, que falavam outros várias idiomas. línguas. Várias línguas. Eu falava, gente, que lugar é esse? Aqueles professores, né, incríveis. Mas isso foi me dando vontade de chegar lá, de ser um pouco parecida com essas pessoas. Então, e veja assim que foi. Força que existe nessa dor, no abandono, no frio. Porque hoje, o que você virou? Uma mulher que acolhe, que cuida, que dá o conhecimento. E me fez lembrar, é muito legal gente, isso daqui é uma terapia! Mas é muito legal que me fez lembrar
quando eu estava no mestrado, eu sou da época que na biblioteca não existia o computador. Eram fichários, certo? Ficava uma maletinha assim com uma tampinha, pegava a ficha, Cláudia Cotes. Ó, você tá devendo esse livro aqui, ó. Na hora que você tinha que buscar qual era o lugar que estava o livro, era super difícil, quase um labirinto. Isso mesmo. E aí eu me lembro, eu olhando a biblioteca, e eu falava para mim mesma, nossa, eu nunca vou conseguir ler todos os livros. E teve um dia que eu estava sentada no chão, vários livros, e eu olhei um que estava furado. O livro estava furado de tão velho que ele era. E eu puxei o livro, era um livro do Darwin, que começou a estudar a linguagem não verbal nos macacos. Pô, isso virou tema da minha tese de mestrado, de doutorado, e eu virei uma especialista nessas análises. É o que você faz. E para quem não sabe, Cláudia Cotes é uma consumidora voraz de livros. Sim. Ela lê, tipo, sei lá, 5 por semana. Nossa, ninguém eu amo acompanha ler. essa mulher. Assim, ela tem um segundo, ela tá lendo. Ela tá no táxi, ela tá lendo. Tá no avião, tá lendo. Tá almoçando, tá lendo. Eu amo ler. Acho que ela dorme. Embaixo do travesseiro dela tem um livro. Não, isso é muito louco. Porque vem desse prazer da descoberta. Então, é isso. O livro, para mim, significa a vida. Você vê que louco? É como se fosse uma boneca, alguma coisa que me traz o lúdico, que vira meu melhor amigo, que me tira da solidão. Então, isso é muito legal, a gente valorizar esse conhecimento, a educação, não é? É. Ó, eu amei falar com você. Não! Você vê, a gente Sério? já falou por 1 hora. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Vamos lá. Faça seu momento final, que isso é legal, né? Gente, eu nem sei o que falar, só falar que tudo se conecta. Assim, é muito louco, né? E que, acho que é uma coisa importante de falar aqui. Não é porque a minha história é desse jeito que quem tá ouvindo esse podcast vai ter uma história igual. Certeza. E que a minha linguagem do amor e, né, a minha essência é essa, que a de quem tá ouvindo, a essência é essa também. Ou seja, na vida a gente precisa ter cabeça aberta, não é? Precisa. Para acolher as pessoas, para entender, isso daqui eu sei, isso aqui eu não sei, vou buscar ajuda. Isso aqui eu consigo, beleza, isso aqui eu não consigo. E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A vida pede para que a gente entenda o processo. Isso aprendi com o Esdras. Certo? Que já tá no ar o podcast, que né? é O muito episódio legal. com ele já tá no ar. Então, ó, eu amei falar com você. Foi muito legal. Eu espero que a gente atinja vários ouvidos, vários corações. E quero que você saiba que, pra mim, você é uma super referência. Ai, eu vou de chorar, mulher, gente. assim. Esse podcast freudiano. Tô super honrada de ter você aqui na minha frente, super conectada. E espero que você consiga, Mari, do fundo do meu coração, ajudar milhares de pessoas. Eu sei que você e o Iberê já ajudam, mas de uma forma muito mais forte, muito mais genuína, certo? Nessa coisa selvagem de ser e que traz o que cada um de nós precisa. Obrigada do fundo do meu coração. Obrigada. Ela que é minha referência. E assim a gente encerra a 3ª temporada do Pode Valorizar, um espaço para a gente aprender e evoluirmos juntos. Obrigada a você por fazer parte com a gente. Até a próxima.